Nos próximos capítulos da novela Chocolate com Pimenta, Carmen escuta parte de uma conversa de Jezebel e Sebastian e fica desconfiada. Ela vai atrás do Danilo e pede ajuda dele para investigar o assunto. Danilo se revelará um gênio. Vai descobrir toda a farsa do Sebastian e Jezebel. Ele conseguirá provas que os dois foram os responsáveis pelo rapto do Tonico. Carmen decidirá fazer vingança com as próprias mãos. Ela dará uma tortada na cara de Jezebel e depois dá uma coça em Sebastian com a ajuda de Timóteo. Os vilões são presos. Tudo poderá acontecer quando Jezebel e Sebastian estiver sozinhos conversando sobre o passado. Os dois passam a comemorar que todo o plano que envolve o sequestro de Tonico deu certo. Até que Jezebel revela um segredo bombástico sobre o seu passado. Neste momento, Dona Carmen passa pelo corredor, escuta parte da conversa e fica extremamente desconfiada. Em seguida, a avó de Aninha se pergunta: o que será que eles estavam falando? Será que eu ouvi direito? Eles pareciam estar comemorando sobre algum plano que deu certo. Que plano é esse? No mesmo segundo, a velha começa a andar de um lado para o outro, até que ela tem uma ideia para descobrir o que os dois tanto escondem. Sem perder tempo, ela vai atrás de Danilo para pedir ajuda dele. Assim que fica frente a frente com o rapaz, Carmen explica a ele todos os detalhes do que ouviu e pergunta: você acha que consegue descobrir que segredinho é esse que eles tanto guardam? Tá estranha essa história. Eu nem sabia que eles eram tão próximos assim. Ao ouvir essas palavras, Danilo não pensa duas vezes e responde: deixa comigo, Dona Carmen. Eu vou dar um jeito de encontrar alguma pista. Mas a senhora tem razão, que essa história está estranha, tá mesmo. E muito. Em seguida, Danilo se despede de Carmen e avisa que assim que tiver alguma informação sobre o caso, ele voltará até a fazenda. Um tempo passa e no dia seguinte, Danilo aparece cara a cara com Guilherme. Ao notar um comportamento estranho de seu amigo, Guilherme questiona: que cara de velório é essa, Danilo? O que está acontecendo? Com toda a seriedade do mundo, o pai de Tonico explica todos os detalhes da conversa que teve com a Dona Carmen, que responde: eu tenho que pensar em alguma coisa, Guilherme. Eu tenho que dar algum jeito de localizar alguma pista sobre eles. Saber sobre o que eles estavam conversando. Neste momento, o advogado começa a andar de um lado para o outro, até que ele sugere: e por que você não coloca um gravador de voz nas coisas deles? Quem sabe eles não comentem sobre o assunto. É uma ótima ideia, Danilo. Ao ouvir essas palavras, Danilo dá um sorriso de canto, como se tivesse gostado do que ouviu. Em seguida, ele pergunta: mas onde eu vou encontrar um gravador de voz? Neste instante, Guilherme se retira do local e vai até o seu quarto. Um minuto depois, ele volta com 2 aparelhos de gravar voz em mãos e entrega para Danilo. Em seguida, o advogado diz: agora você precisa tomar todo o cuidado do mundo e instalar um nas coisas da Jezebel e outro nas coisas do Sebastian. Se eles estiverem tramando alguma coisa, eles vão acabar conversando sobre o assunto. Ao ouvir essas palavras, Danilo arregala os olhos e pergunta: e como eu vou fazer para colocar nas coisas deles? Guilherme responde: o único jeito possível é entrar escondido na casa deles. Vai te dar um trabalho, mas eu tenho certeza que você terá uma grande recompensa mais cedo ou mais tarde. Sem perder mais tempo, Danilo agradece a ajuda de Guilherme e vai até a casa dos vilões. Primeiramente, o pai de Tonico vai até a casa de Sebastian. Assim que chega no local, ele olha para todos os cantos
e se pergunta: será que tem alguém em casa? Parece estar um silêncio lá dentro. Parece estar vazio. Em seguida, Danilo espia pela janela e percebe que não há ninguém dentro da casa. Com todo o cuidado do mundo para não ser visto, ele gira a maçaneta. Neste mesmo instante, a porta se abre e Danilo começa a se segurar para não comemorar antes da hora. Em seguida, o pai de Tunico entra no local e vai até o quarto de Sebastian. Assim que chega no cômodo, Danilo esconde um gravador de voz nas coisas dele e sai dali o mais rápido possível. Assim que está do lado de fora da casa, Danilo comenta consigo mesmo: bom, a primeira parte do meu plano deu muito certo. Agora resta ir até a casa da Jezebel e instalar um dos aparelhos lá. Eu tô com a impressão de que isso vai dar muito certo. Eu só não posso deixar ninguém me ver. Sem perder mais um segundo, Danilo acelera seus passos para chegar na casa da Megera o mais rápido possível. Minutos depois, ele aparece na frente da casa de Jezebel. Neste momento, ele olha para todos os lados e percebe que não há ninguém por perto. Somente a empregada. Em seguida, ele pergunta: e se eu entrar na casa escondido? Será que ela vai me ver? Eu já cheguei até aqui. Eu não vou voltar atrás agora. Eu vou entrar com todo cuidado para ninguém me ver. Eu preciso ter coragem. Em seguida, Danilo invade a casa de Jezebel nas pontas dos pés. Rapidamente, ele pega o gravador e instala na sala de estar da Megera. Neste momento, Danilo ouve um barulho e sai correndo do local. Assim que fica do lado de fora, o pai de Tunico respira fundo e comenta consigo mesmo: essa foi por pouco. Eu não tenho ideia de quem era. Amanhã, no finalzinho da tarde, eu volto para pegar esses gravadores. Espero que a Jezebel se encontre com o Sebastian e eles conversem sobre esse tal assunto misterioso novamente. Sem perder mais tempo, Danilo vai atrás de Guilherme e conta a ele que seu plano está dando certo a princípio. Ao ouvir essas palavras, o advogado comemora e diz que bota muita fé em Danilo. Um tempo passa e no dia seguinte, Aninha acorda sentindo uma pontada muito forte em seu peito. Nervosa, a mulher se levanta rapidamente da cama e se pergunta: que sensação estranha é essa? A última vez que eu senti isso foi no dia que meu filho foi raptado. Será que vai acontecer alguma coisa de ruim? Neste momento, ela começa a andar de um lado para o outro, até que passa a respirar fundo. Assim que fica mais calma, a moça comenta consigo mesma: deixa eu virar essa boca pra lá. O que de tão ruim pode acontecer? Agora o Tunico está bem, em casa. Não pode acontecer nada pior. E se for a minha vozinha? Não pode ser. Isso tudo deve ser coisa da minha cabeça. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Jezebel aparece frente a frente com Sebastian. A dupla de vigaristas começam a falar novamente sobre o passado, sem imaginar que há um gravador de voz no local. A mãe de Bernadette revela um segredo bombástico sobre o seu passado. Neste momento, Sebastian arregala os olhos e avisa: eu já te disse para você não ficar mais comentando sobre esse assunto. Já pensou alguém escuta o que a gente tá falando? Você ficou maluca? Com um tom debochado, Jezebel comenta: ninguém vai ouvir nada, bobo. Deixa de ser paranoico. Mas me escuta, o que eu te disse é verdade. Em seguida, os dois voltam a conversar em um tom misterioso. Minutos depois, Sebastian se despede de Jezebel e marca de encontrar ela na fazenda de Aninha no fim da tarde. Horas depois, Danilo percebe que o sol está se pondo e vai colocar a segunda parte do seu plano em prática. Assim que chega na frente da casa de Sebastian, ele nota que não há ninguém lá dentro
e entra para pegar o gravador. Assim que tem o aparelho em mãos, ele sai dali o mais rápido que pode. Em seguida, ele vai até a casa de Jezebel. Ao perceber que não há ninguém lá dentro, ele entra disfarçadamente e pega o outro aparelho. Neste momento, Danilo fica extremamente curioso para escutar as gravações. Porém, ele comenta consigo mesmo: eu vou atrás do Guilherme e vou escutar tudo junto com ele. Se alguém me ver aqui na rua com esses 2 gravadores, vai ser bem estranho. Sem perder mais tempo, Danilo aperta seus passos e vai atrás de seu melhor amigo. Minutos depois, ele fica frente a frente com Guilherme e avisa: chegou a hora de sabermos da verdade. Espero muito que eles tenham falado alguma coisa sobre o passado deles. Não é possível que eu tenha tido todo esse trabalho à toa. Intrigado, o advogado diz: vamos escutar logo. Nem eu estou aguentando de tanta curiosidade. Em seguida, Danilo aperta o play no áudio e eles passam a ouvir toda a conversa. Minutos depois, o pai de Tunico e Guilherme escutam o segredo chocante que Jezebel disse a Sebastian. Neste momento, Danilo arregala os olhos e, completamente fora de si, diz: não pode ser possível uma coisa dessas. Como pode passar tanta maldade na cabeça de uma pessoa, Guilherme? Com toda a seriedade do mundo, o homem fala: Danilo, você não pode deixar isso barato. Você precisa correr para avisar a Aninha. Eu sempre tive uma pulga atrás da orelha sobre os 2. Só não imaginava que eles fossem tão maldosos assim. Em seguida, Danilo começa a andar de um lado para o outro e pergunta: e agora o que eu faço? Guilherme sugere que ele vá até a fazenda de Aninha e Danilo concorda. Assim que sai da casa de Guilherme, Danilo vê uma viatura de polícia e pede para eles irem até a fazenda de Aninha daqui a alguns minutos. Danilo avisa que explicará tudo quando chegarem lá. Minutos depois, Danilo chega no local e fica frente a frente com toda a família de Aninha, Jezebel e Sebastian. Ao ver o rapaz, a mãe de Tunico pergunta: Danilo, o que é que você tá fazendo aqui? Neste momento, Danilo a encara e responde: você precisa ouvir isso, Aninha. O Sebastian e a Jezebel não é quem você pensa. Intrigada, a moça questiona: como assim? Do que você está falando? Enquanto isso, Carmen e Timóteo ficam tentando entender o que está acontecendo. Em outro canto da sala, Jezebel encara Sebastian com um olhar de preocupada. Em seguida, Danilo coloca o gravador de voz para tocar. Instantes depois, todos escutam que Jezebel e Sebastian foram os culpados pelo rapto de Tunico. Neste momento, Carmen fica completamente fora de si e pega uma torta que está em cima da mesa. Com os olhos vermelhos de tanta raiva, ela taca na cara de Jezebel e mete a mão na cara dela. Enquanto isso, Aninha aproveita o momento e acerta a mão na cara de Sebastian. Devastada, a mãe de Tunico pergunta: como você teve coragem de fazer uma coisa dessas com meu filho? Você não tem coração! Em seguida, Timóteo pega Sebastian pelo pescoço. Carmen retira o sapato e começa a acertar Sebastian. De repente, um barulho de sirene muito alto começa a ecoar por toda a fazenda. Instantes depois, a polícia chega no local e Danilo entrega as provas que conseguiu contra Jezebel e Sebastian. Os 2 vigaristas são algemados e presos ali mesmo. De que cidade você está assistindo esse vídeo? Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela, tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.